organização do evento, pelo convite. Quando recebi a proposta de participação, dada a característica da temática abordada no evento, eu achei bastante interessante porque é uma temática que eu tenho trabalhado bastante ultimamente. Dessa maneira, eu decidi fazer a apresentação voltada para a questão das mudanças climáticas, mas voltada para as alterações climáticas proporcionadas pela presença das grandes cidades no planeta, que nas grandes cidades são onde se cristalizam essas alterações que forçam então a adoção de práticas voltadas à determinação de como se dão essas mudanças e quais seus impactos. Bom, primeiramente, temos que constatar que a maior parte da população mundial ela vive na área urbana. No mundo, desde 2008, a população urbana já sobrepuja a população mundial. No Brasil, a situação é ainda mais... a população ainda mais concentrada nas cidades, sendo que 80% já vive nas áreas urbanas, e com uma tendência de rápida elevação desse número, sendo que cada vez mais tem uma tendência na saída da população das áreas rurais e concentração nas áreas urbanas. A cidade é classificada, então, como uma expressão social do espaço produzido, sendo a forma mais radical de transformação da paisagem natural. Então, na cidade, onde você tem essa modificação mais intensa da paisagem natural, praticamente tudo que se vê nas cidades hoje em dia já é artificial. É uma visão já bem alterada da realidade. Bom, a gente tem no meio urbano a distribuição da estrutura urbana e as relações funcionais da cidade, elas geram condições que alteram o clima local. O espaço remodelado pelo homem, ele faz com que elementos primários, orgânicos e inorgânicos, que não estariam na região, passem a fazer parte da composição. Você tem a alteração, o uso de novos materiais, a adoção de práticas que não condizem com as práticas naturais com a dinâmica natural da região. Então a gente tem, isso se cristaliza na forma de mudanças na própria composição da atmosfera do local. E quando você tem uma mudança na composição da atmosfera, consequentemente você tem uma alteração no seu comportamento também. A atmosfera das cidades, desse modo, a gente pode afirmar que ela é o elemento mais alterado durante o processo de urbanização. Bom, os estudos urbanos, tradicionalmente, eles não abordam tão profundamente essa questão climática. Ela procura sempre abordar mais o caráter social. E isso é muito importante. Mas é necessário que se tenha uma abordagem também desses parâmetros referentes à modificação da atmosfera. Então, a gente tem que ter uma visão bidirecional, refletindo de que forma as atividades humanas influenciam no ambiente e de que forma o ambiente também exerce influência nessas atividades humanas. Considerando que atualmente a gente tem 23 megacidades no planeta. Essas megacidades são as aglomerações urbanas, que contemplam mais de 10 milhões de habitantes. Bom, embora haja controvérsia entre diferentes classificações, vamos à classificação da ONU dessas megacidades. A gente tem então aqui uma lista de quais as maiores megacidades, maiores aglomerações urbanas do planeta. A gente tem em primeiro lugar Tóquio, no Japão, com 26,4 milhões de habitantes, seguido pela cidade do México, com 18 milhões, Bombaim, na Índia, com 18 milhões, e já em seguida São Paulo, com
com 17,8 milhões de habitantes, isso considerando toda a aglomeração urbana, aquilo que é conhecido como Grande São Paulo. Seguido por Xangai, Nova York, Lagos na Nigéria, Los Angeles, Calcutá e a aglomeração urbana de Buenos Aires. Embora Buenos Aires, a cidade em si, tenha menos de 3 milhões de habitantes, o adensamento da região é bem significativo, chegando a 12,6 milhões de habitantes. Chama a atenção o número de grandes aglomerações, então, aqui nesse setor da América do Sul, uma bem próxima da outra. Você tem São Paulo, você tem Buenos Aires e o Rio de Janeiro também não aparece nessa lista das 10 mais, mas ele também já pode ser considerado como uma mega cidade. Estima-se que em 2015, ou seja, daqui a 2 anos, a gente já tenha 36 megacidades no planeta. Elas ocupam um percentual pequeno da superfície terrestre, mas essas megacidades elas são responsáveis por consumos exorbitantes. 75% da madeira, 60% da água e 80% do gás carbônico emitido estão ligados às atividades dessas megacidades. Aqui a gente tem um mapa mostrando a distribuição, então, dessas aglomerações urbanas. A gente pode ver, então, aquilo que eu disse da concentração aqui de 3 grandes polos na América do Sul. A gente vê também que a distribuição ela é praticamente homogênea, com exceção da Oceania e da África, onde você não tem tanta aglomeração assim. E a projeção para 2015, a gente nota que a tendência é que a concentração fique cada vez maior, principalmente nesse setor aqui da Ásia, onde você tem a tendência de intensificação das aglomerações urbanas. Bom, alguns exemplos aqui de como essas cidades se estruturam, então, chamado skyline das cidades, a gente pode ver a cidade de Tóquio, extremamente adensada, cidade do México, com a sua característica faixa de poluição, já que é praticamente parte do cenário da cidade, Xangai, na China, Lagos, na Nigéria e Mumbai, na Índia. Alguns problemas ambientais vinculados às cidades, não só as megacidades, mas todas as cidades do país, não só do Brasil, né? A gente pode ver que todas as cidades apresentam problemas de ordem similares. Essa foto de Bombaim, se eu tivesse tirado a legenda e colocado São Paulo, vocês provavelmente acreditariam que se trata de São Paulo. Inundação em Camboriú, mas poderia ser uma inundação em qualquer outro lugar do planeta. Então as cidades elas tendem a apresentar problemas bastante similares entre si, dada a sua característica similar. Quanto ao uso de recursos, uma foto que sempre ilustra, uma imagem que sempre ilustra esse consumo exagerado de recursos, compreende nas imagens da distribuição da iluminação noturna das cidades quando capturada por satélite. Essas grandes cidades elas apresentam tanta luminosidade que é facilmente detectado do espaço. A gente tem então aqui um exemplo da cidade de São Paulo, inclusive pode-se detectar os eixos das principais vias onde se concentram os maiores adensamentos populacionais. Então a gente enxerga várias avenidas aqui na forma de iluminação. E chama atenção também em outras aglomerações urbanas crescendo em sentido a essa aglomeração urbana de São Paulo. Por exemplo, a região metropolitana da Baixada Santista, aqui compreende Santos, Guarujá e as demais cidades da Baixada Santista, já se expandindo em direção subindo a serra em direção à cidade de São Paulo. Então, essa expansão urbana, como ela se apropria de novos espaços, ela impõe uma nova estruturação horizontal na ocupação. Então, ela altera a cobertura original, você tinha uma cobertura vegetal, e de repente essa cobertura vegetal é retirada e substituída por outros materiais, substituída por materiais mais impermeáveis, materiais que respondem de forma diferente, inclusive à radiação solar. Isso gera, então, uma nova dinâmica do local. O aumento do tamanho físico da área
normalmente ele é ditado devido a várias funções, né? Crescimento demográfico, interesses imobiliários e ausência de políticas públicas no ordenamento do território. Então, essa expansão acaba sendo de forma desordenada. E você acaba tendo uma tendência de verticalização, porque para abrigar um número cada vez maior de pessoas em uma dada porção do território, você acaba sendo obrigado a estender a cidade de forma vertical, a instalação de edifícios cada vez mais elevados, o que gera uma concentração ainda mais significativa de pessoas. E essa verticalização, ela causa um fenômeno, então, que é a imposição de uma rugosidade que não existia no local, e como essas ruas elas estruturam, normalmente são avenidas de forma retilínea, principalmente os grandes centros comerciais, cercados por prédios bastante elevados, eles criam uma estrutura que acabou sendo batizada de cânions urbanos. Esses cânions urbanos consistem então em canais formados por prédios dos dois lados, e o ar ele circula com maior velocidade no centro desses canais, gerando alguns impactos, então uma mudança na dinâmica climática. Você tem uma circulação, um canal de circulação preferencial e barramento da circulação em outras pontas. Certamente isso exerce impacto no clima, vários estudos já apontam alteração da dinâmica de circulação do ar em função desses cânions. O exemplo mais gritante no caso do Brasil é a Avenida Paulista em São Paulo, onde você tem dois verdadeiros muros formados pelos prédios na lateral e a abertura da avenida no centro, por onde o vento circula com mais velocidade. Existem outros exemplos no mundo onde quer que exista uma avenida significativa, circular, cercada por prédios de tamanho médio para grande, você tem a formação desse fenômeno. Os primeiros estudos envolvendo as alterações climáticas causadas pelas cidades, eles ocorreram na civilização grega e romana e na Idade Média também. Relatos de alteração do clima urbano, já existem relatos em Londres também, em 1661 e 1881, quando você teve um estudo envolvendo a contaminação da atmosfera, e também eles constataram o advento de temperaturas mais elevadas nas cidades. Mas esses estudos tiveram um impulso maior após a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Devido à ocorrência da guerra, a guerra acabou forçando um entendimento maior da dinâmica climática. Se você pegar o histórico das guerras, muitas das guerras foram decididas em função, muitas batalhas foram decididas em função do conhecimento ou não da dinâmica climática de um lugar. Por exemplo, se Napoleão tivesse conhecimento da dinâmica climática, ele não tentaria entrar na Rússia no inverno, mesmo erro cometido pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial também. Então, a indústria bélica acabou fazendo com que tivesse um avanço dos estudos climáticos. No Brasil, atrasou um pouco esse processo para chegar em 1970, um marco é considerado a obra do Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, o trabalho dele intitulado Teoria e Clima Urbano. Ele identificou 3 campos de estudo do clima urbano: termohigrométrico, que seria a temperatura e umidade relativa, estudo físico-químico ou de dispersão de poluentes, composição físico-química da atmosfera, e hidrometeorológico, a distribuição das chuvas. Os estudos de clima urbano, eles envolvem então uma análise do ar que permeia a cidade, desvendando os processos que confirmam os sucessivos padrões de circulação atmosférica aliados às condições muito particulares de uso da Terra. Então você tem diferentes usos do território, esses diferentes usos eles implicam em respostas diferentes. Você tem materiais que refletem mais a luz solar e, consequentemente, aquecem mais a atmosfera, e materiais que refletem menos, áreas que são mantidas com parque. Tudo isso acaba gerando um sistema bastante complexo vinculado à urbanização.
Então você tem a cidade como um sistema bastante peculiar. Essa alteração essas alterações proporcionadas pela cidade, elas fazem com que haja uma mudança também na fauna e na flora. Você tem espécies mais adaptadas sendo introduzidas, espécies externas, em detrimento das espécies locais, porque essas espécies locais, elas acabaram não resistindo, muitas vezes, a essas mudanças. Então, se você tem uma vegetação que vem de outro local, mas ela acaba sendo mais adaptada às condições novas que se instalaram em função da cidade, essa vegetação ganha preferência na instalação, no próprio plantio para a arborização. Então você tem introdução de novos animais que foram introduzidos de forma não proposital. Por exemplo, os pombos. Os pombos, eles estão presentes em todas as grandes cidades do planeta. Originalmente eles são de origem europeia, o mesmo vale para os pardais. Então você tem uma substituição da fauna local por uma fauna exótica. E a alteração da rugosidade, ela propicia então alterações nos parâmetros de temperatura, pressão atmosférica, direção e velocidade dos ventos, modificação do albedo, maior turbulência atmosférica, consequentemente maior taxa de convecção, diferença de umidade, evapotranspiração, aumento da nebulosidade e, consequentemente, mudanças na distribuição da precipitação. Nas áreas urbanas, as chuvas tendem a ocorrer de forma mais concentrada e em menor tempo. Então, você tem uma quantidade maior de chuva em um período de tempo menor do que ocorreria em uma área mais rural, menos alterada. Bom, a principal diferença entre a atmosfera urbana e rural é a composição. Muitos dos componentes que são introduzidos pelas atividades humanas, eles são catalisadores, ou seja, eles aceleram reações químicas. Eles não participam da reação, mas eles conseguem acelerar essas reações. Isso é um problema, porque as grandes cidades do planeta têm bastante problema, então, com alguns poluentes, como, por exemplo, o ozônio. O ozônio, quando ele se forma lá no alto, na camada de ozônio, ele é extremamente benéfico. Ele protege a nossa superfície do planeta contra o avanço dos raios ultravioleta. Mas, quando ele se forma na troposfera, em baixos níveis, ele é extremamente danoso, porque o ozônio ele é um oxidante muito forte e ele acaba causando irritação nas mucosas, irritação então, no sistema respiratório. E ele pode acabar, então, atuando como fator causador de diversas doenças de ordem respiratória. Bom, para ilustrar um exemplo de como uma estrutura urbana pode causar um desvio 90, a gente tem a figura aqui de uma árvore mostrando como ela pode atuar um efeito similar ao efeito de uma asa de um avião. Então o vento vem, ele desvia, passa com mais velocidade sobre ela, mais velocidade na parte de cima devido a esse desvio, e isso pode intensificar então a velocidade de vento em certos pontos. Aqui a gente está vendo na figura o exemplo de uma árvore isolada, mas a instalação de prédios também podem causar essas alterações tanto no fluxo, direção do fluxo, quanto na velocidade do vento. E o vento ele é um agente muito importante para a dispersão de poluentes. Então você tem uma diferenciação na direção em que esses poluentes, principalmente das atividades industriais e dos automóveis, podem seguir, principalmente quando você tem a instalação de brisa urbana. A brisa urbana ela consiste em um fenômeno em que o aquecimento da cidade faz com que haja uma redução da pressão atmosférica sobre essa área e o ar tende a seguir a parte externa da área mais adensada para a parte mais no interior, mais central da cidade. Bom, então, as altas pressões no inverno, elas também podem ser um indutor da inversão térmica. A inversão térmica ela ocorre quando
você tem uma mudança. Normalmente, com a altitude, você tem uma redução na temperatura. Em algumas situações específicas, quando você tem uma instalação de um sistema de alta pressão, essa alta pressão combinada com os materiais existentes na superfície das grandes cidades, ele faz com que tenha uma mudança nessa tendência. Em vez de a temperatura reduzir com o aumento na altitude, na verdade você tem uma camada de inversão. Você tem uma redução, de repente tem uma área um pouco mais aquecida, ou esse ar fica preso numa forma de uma bolha sobre a cidade, e acima dessa bolha você volta a ter aquela tendência de redução. Então essa inversão térmica, ela dificulta a circulação do ar. E isso faz com que você tenha uma tendência de concentração maior de poluentes e do ozônio troposférico. Esse ozônio, ele acaba se concentrando principalmente, a inversão térmica ela se instala durante a manhã. Com o aquecimento ela tende a se dissipar, mas aí com o aquecimento você tem outro problema, tem mais incidência de luz solar, e a luz solar é o agente que atua na formação desse ozônio, para recombinar os átomos de oxigênio em O3, que seria o ozônio. Determinados sítios urbanos já favorecem a dispersão dos poluentes, então depende muito também da localização do município. A cidade de Cubatão é um exemplo clássico de como a localização pode ser benéfica ou maléfica para o município. A cidade de Cubatão, ela abriga um polo petroquímico, e nos anos 80 você não tinha um controle tão rígido das emissões por essas indústrias, de modo que, devido à posição da cidade, ela tem uma serra que fica ao fundo, atuando como anteparo, a cidade passou a ser considerada uma das cidades mais poluídas do planeta. Posteriormente, teve um controle maior e a situação acabou mudando. Hoje a cidade já não é tão poluída. Por outro lado, algumas cidades apresentam uma tendência de circulação mais livre do ar. Dá para citar Campinas, que é uma cidade que venta bastante e os poluentes acabam sendo dispersados mais facilmente. Mas ainda assim pode haver problemas, então. Bom, além da radiação solar, as atividades da cidade, elas têm a geração de calor antropogênico, o calor das atividades humanas. Você tem a presença de indústrias, de transporte, veículos, né? Calefação, mais comum aqui no caso do Brasil, aqui na região sul, uso de iluminação, tudo isso são fatores geradores de calor. Isso também atua na mudança do clima urbano na escala, quando considerada a escala municipal mesmo. E essa mudança de clima, ela se consolida então na formação das chamadas ilhas de calor. A ilha de calor, ela consiste em um fenômeno onde você tem, devido à mudança do albedo das cidades, causado pelos materiais adotados no clima urbano, esses materiais nos centros urbanos, você tem materiais que tendem a reter mais calor. Eles retêm a radiação de onda longa, de onda curta, que vem do Sol. Essa retenção faz com que esses materiais se aqueçam e eles vão soltando ao longo do período radiação de onda longa. Radiação de onda longa é o calor, ela é emitida na forma de calor. Então, você tem a tendência de que haja mais absorção de calor e mais aquecimento da atmosfera sobre essas cidades. E esse calor, ele se situa, ele acaba sendo emitido para o ar, formando uma verdadeira bolha, onde o ar é mais aquecido sobre essas cidades. E esse fenômeno recebe o nome de ilhas de calor. Esse armazenamento ele ocorre de dia com devolução noturna. O que isso significa? Significa que você vai ter uma alteração, não necessariamente nas temperaturas máximas, mas sim nas temperaturas mínimas. Você começa a deixar de ter temperaturas mínimas tão baixas quanto se tinha antigamente. A produção de calor antropogênico, ela é maior durante o dia, porque durante o dia você tem mais atividades industriais, mais circulação de automóveis, então você tem uma retenção também desse calor durante o dia.
Isso faz com que haja uma diminuição da taxa de evaporação, apesar de você ter mais calor, o que teoricamente faz com que facilite a evaporação, você tem uma disponibilidade menor de umidade no ambiente. Então, tendo uma disponibilidade menor de umidade, você tem uma diminuição da evaporação. Em contrapartida, você tem uma quantidade de água disponível no ambiente muito maior, porque a capacidade da atmosfera de reter vapor da água ela é maior quanto maior for a temperatura. Então, você tem uma umidade total maior, mas uma umidade relativa menor. Você acaba tendo um aumento da radiação na forma de ondas longas, que elas são emitidas na forma de calor, e, como eu já disse, temperaturas mínimas mais elevadas. Aqui a gente tem uma figura ilustrativa sobre a forma que essas ondas de calor atuam na cidade de São Paulo. Então a gente tem aqui, mostrando como a brisa marinha ela chega até a cidade de São Paulo, apesar de ter uma certa distância, ainda está no domínio da brisa marinha. Só que essa ilha de calor, ela faz com que essa brisa, que viria então transportando umidade oceânica, ela desvie. Ela sofre ascensão a encontrar com a cidade, e quando o ar úmido ele sofre ascensão, você acaba tendo condensação dessa umidade. E essa condensação faz com que formem nuvens de tempestades mais frequentemente sobre essas grandes cidades. Aqui no caso, a gente pode ver a distribuição da temperatura também nesse gráfico e indicativos de quantidade de chuva acumulada no mês de janeiro de 2004. Então, nesse ponto aqui na cidade, você teve 300 milímetros. No mesmo ano, na área mais rural, você teve 134 milímetros numa área mais rural. E o mesmo reflete em relação à temperatura. A gente tem outra figura aqui mostrando no ano 2005 o diferencial térmico no município. Então dá para ver que coincide, as áreas mais quentes coincidem justamente com as áreas mais densamente urbanizadas. Aqui a gente tem uma imagem também, a composição dos CIBERs para a região metropolitana de Campinas, mostrando que você também tem, o azul aqui seria a mancha urbana de toda a região. Então, é de se esperar também que você tenha um aquecimento anômalo nessas áreas. Com agravante de que você tem uma retirada significativa da vegetação natural. Isso aqui é os remanescentes de vegetação arbórea identificáveis por imagem satélite na região de Campinas. Normalmente você teria a situação natural seria quase que uma cobertura de 80% da vegetação. Hoje você tem pouquíssimos pontos e com certeza isso reflete na questão da temperatura. Aqui a gente tem, para ilustrar a evolução das temperaturas mínimas, o período de 1890 até 2000 para a cidade de Campinas, que existe o IAC lá, que é o Instituto Agronômico, que mantém uma estação meteorológica desde 1890. Então foi possível traçar a distribuição da precipitação da temperatura mínima, de modo que a linha de tendência indica uma elevação significativa, gradual e significativa dessas mínimas. A gente vê que essa elevação, em 1900 mais ou menos, ela começa a se elevar, dá uma estabilizada entre as décadas de 40 e 50, mas volta a se elevar. Então ela está diretamente vinculada mesmo à expansão urbana. Se você pegar a expansão da mancha urbana do município, dá para observar que é quase que linear a esse gráfico. Outros países também notam, não é exclusividade do Brasil, outros países também notam o mesmo fenômeno. Aqui a gente pode ver uma imagem de satélite capturando calor, temperatura no caso, para a cidade de Paris, região, na verdade toda essa região da França, mas o que aparece em destaque aqui é a cidade de Paris, com temperaturas da ordem de 5 a 6 graus maiores que o entorno. A dinâmica da distribuição de temperatura, fazendo um corte na cidade de Melbourne, na Austrália,
A gente tem diferença, a temperatura variando entre 3 graus Celsius na área rural, até temperaturas superiores a 10 graus na área mais adensada, no centro do município. Lembrando que isso são bairros do mesmo município. Mesma situação nos Estados Unidos, considerando temperatura de fim de tarde, variando desde abaixo de 30 até acima de 33 graus, conforme diferentes usos da terra, uso do solo. A gente tem na área rural, ou onde tem parque, uma redução de temperatura, e onde tem habitações, a tendência de uma elevação da temperatura. E quais as consequências, então, desse fenômeno? Você tem consequências meteorológicas, então, convecção urbana causada pelo aquecimento, maior nebulosidade de indústrias para as áreas mais centrais da cidade. Consequentemente, maior temperatura média e menores valores de umidade relativa. Por isso, essas ilhas de calor, elas também recebem o sinônimo de ilhas de secura. Você tem implicações socioeconômicas, menos necessidade de calefação, que seria positivo, você tem um ganho aí financeiro, mas por outro lado, você acaba tendo maior demanda de refrigeração no verão. Então você acaba tendo, o que você ganha durante o inverno, você acaba perdendo durante o verão. Aumento de doenças respiratórias devido ao fato desses poluentes serem agressivos às mucosas, principalmente do sistema respiratório. Variações no preço da terra, você tende a ter então uma fuga da população para as áreas menos poluídas, para as áreas mais periféricas. Isso já é realidade, basta olhar a cidade de São Paulo, você já tem condomínios sendo formados fora da cidade de São Paulo. Por exemplo, o famoso Alphaville, ele já fica em Barueri, que é uma forma das pessoas fugirem e procurarem mais o verde. Mas isso é uma fuga para quem tem poder aquisitivo, porque aí acaba gerando uma série de custos para as pessoas que têm que acabar, que a pessoa, o cidadão médio, não tem condição de ficar arcando com transporte diariamente, inclusive porque ele vai ter que usar transporte público para chegar, ele vai perder tempo significativo, então acaba sendo uma alternativa para a classe média alta e classe alta, essa mudança. E isso implica, então, variações do preço da terra. Esses condomínios mais distantes, eles estão adquirindo preços cada vez mais significativos. E mudanças nas características das habitações. As habitações, elas acabam tendo que ser cada vez mais adaptadas a essa nova dinâmica. Habitações mais ventiladas, para que elas possam não apresentar tanto, não sofrer tanto com essas variações, essas modificações na atmosfera. E consequências biológicas. Você tem, então, como eu citei, instalação de espécies exógenas. Você tem espécies que originalmente não conseguiriam viver na região e passam a conseguir se adaptar em detrimento das espécies originais. Isso acontece muito com a vegetação, não só com a fauna, mas com a flora. Você tem plantas que originalmente estavam adaptadas ao clima local, a certa quantidade de chuva, mas de repente você tem uma mudança nessa quantidade de chuva e essa espécie que era adaptada, ela passa a sofrer alguns problemas. O excesso de água pode matar as plantas, assim como a falta de água. Então, você acaba tendo a introdução de espécies que não são locais. Você tem uma alteração no período de florescimento das plantas. É muito comum lá no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, a presença do ipê. E o ipê, isso é visível mesmo. Eu lembro quando eu era criança, ia para a escola, o ipê florescia quase como um relógio. Setembro, o ipê florescia. Antes de setembro, ele não florescia. Com o crescimento das cidades da região de Campinas, hoje é muito comum em junho você olhar e já ver ipês todos floridos. Então, isso é decorrente dessas mudanças no próprio esquema da temperatura das cidades. Proliferação de aves. Lembrando que
Isso não necessariamente é uma coisa boa. O pombo, ele às vezes costuma ser classificado como rato de penas, né? Porque ele é um agente de proliferação de doenças. E insetos, que também são vetores de doenças, principalmente o avanço da dengue, devido à procriação de mosquitos em áreas que ficam alagadas. E a procriação de insetos, ela está muito vinculada à temperatura. Uma mudança de 1 grau na temperatura da água, onde a fêmea deposita os ovos dos insetos, já significa um número significativo de dias a menos de incubação para essa larva poder virar um mosquito adulto. Então ela está diretamente ligada à temperatura mesmo. Além da temperatura fornecer a chuva mais frequente, que seria o berçário natural desses insetos, ela também dinamiza a procriação deles, torna mais rápido o crescimento dessas larvas. E a vegetação urbana, ela tem importante papel no conforto, interferindo então na quantidade de radiação, temperatura e ventos. Além disso, ela propicia a filtragem de partículas e gases contaminantes. Então, a presença de árvores, ela acaba atuando como um filtro antipoluição. Além disso, ela interfere nas condições hidrológicas e pedológicas. Ela acaba facilitando a infiltração da água das chuvas e acaba também gerando evapotranspiração, que acaba amenizando a questão do calor mesmo, a sensação térmica. Um outro impacto é relacionado à formação mais frequente de tempestades, de modo que o ELAT, um órgão vinculado ao INPE, anualmente ele faz uma classificação brasileira de incidência de raios. A gente tem, a classificação muda ano a ano, mas de modo geral, sempre os mesmos municípios, as mesmas regiões ficam nas primeiras colocações. Então percebam que a gente tem aqui São Caetano, Rio Grande do Sul, é uma área que naturalmente você tem mesmo a formação das tempestades, então vamos descartar nesse caso. Mas as cidades de São Paulo, aqui, São Caetano do Sul, Suzano, Mauá, Santo André, são todas cidades da região metropolitana de São Paulo. E esses mesmos técnicos do ELAT, eles afirmam que aumentou muito o número de raios, de ocorrência de descargas elétricas nesses municípios. Ela já é muito mais frequente do que costumava ser. Então, quais seriam as soluções para a minimização dos impactos e mitigação desses problemas relacionados a essas alterações climáticas proporcionadas pela instalação dos grandes centros urbanos, dessas megacidades? A gente tem que trabalhar com a questão, principalmente do planejamento urbano adequado, orientando uma disposição adequada dos centros industriais. Então, se você tem a instalação de uma brisa urbana, você não pode instalar o centro industrial de forma que esses poluentes sejam levados até as cidades. Mesmo erro não pode ser cometido usando o mesmo exemplo, a cidade de Cubatão, colocando um centro industrial em uma área onde você tem um barramento natural de circulação dos ventos. Então, você tem que ter uma disposição adequada dessas indústrias. A elaboração de uma legislação que limite o adensamento urbano, mas sem prejudicar o desenvolvimento local. Então, como assim limitar o adensamento urbano? As pessoas precisam ter onde morar, mas elas não precisam viver de forma tão concentradas. Então, você pode fazer uma legislação em que obrigue a manutenção de parques entre um determinado número de casas. Você tenha que ter uma determinada área de número de áreas verdes. Então, você tem que também obrigar a presença de arborização urbana, dar um incentivo à arborização urbana. As pessoas acabam enxergando muitas vezes a árvore como um empecilho, não como algo benéfico. As pessoas pensam muito mais de forma imediatista na sujeira que aquela árvore vai fazer quando ela solta suas folhas nos meses de outono, e isso acaba
fazendo com que muitas pessoas prefiram fazer um corte dessas árvores, deixando a frente da sua casa desguarnecida de vegetação. Na verdade, precisaria ser algo mais do ponto de vista, uma ação do ponto de vista educacional mesmo, orientando as pessoas a manterem essa arborização urbana. E criação cada vez mais de áreas verdes, principalmente parques, praças, lagos. Os lagos eles podem atuar tanto na retenção, diminuição dos impactos de inundações, como também prover mais umidade, principalmente para áreas mais secas. Então, mais densamente urbanizadas, elas tendem então a ter essa ilha de secura. A presença de lagos acaba minimizando. Um exemplo disso, a cidade de Brasília, onde foi projetado aquele lago Paranoá. Aquilo lá não é um lago natural, né? Ele é um dos maiores lagos artificiais do mundo e ele foi projetado justamente para minimizar o impacto da seca. Tendo em vista que Brasília é uma cidade ela está numa região onde naturalmente se tem índices baixíssimos de umidade relativa, principalmente durante a estação seca. Então, a forma de minimizar isso durante o projeto de cidade foi a construção de um enorme lago artificial. E realmente minimiza. Se hoje você vê notícias que Brasília, a umidade atingiu índices alarmantes, aí abaixo de 10%, se não fosse aqueles lagos que foram projetados, a situação seria ainda pior. Então, seria um exemplo de uso de tecnologia para orientar a ocupação de determinadas áreas. Outro exemplo de uso de tecnologia está na adoção de obras estruturais, objetivando minimizar a possibilidade de ocorrência de eventos catastróficos. Então, a gente tem a possibilidade de instalação de muros de contenção em áreas que possam sofrer problemas, principalmente em função do aumento das chuvas, devido a essas mudanças climáticas no local. A instalação de barragens para controle das inundações, estruturas visando a retenção da drenagem para que a água não escoe com tanta velocidade até os canais, diminuindo a possibilidade de inundação. Construção de muros de arrimo, colocação de gabiões nas margens, principalmente de rodovias. Deve ser feito um monitoramento adequado das áreas de risco, então procurar monitorar as chuvas e verificar a possibilidade de ocorrência de desastres nessa área. E sempre que possível, melhor do que monitorar, seria proceder à remoção das moradias instaladas nas áreas de risco. Nem sempre isso é possível. Muitas vezes a dimensão da área de risco é tão grande que você não tem essa possibilidade de se fazer a remoção. Mas caso tenha, seria o mais adequado do que o monitoramento. Porque melhor do que você ter que monitorar seria que você não tivesse população em risco. Então, quando você tiver essa possibilidade, seria a medida mais adequada. Bom, agradeço. Bom, obrigado, Daniel. Bom, nós vamos abrir agora para perguntas. Do ponto de vista do planejamento urbano. Em algumas cidades europeias você já tem uma legislação mais rígida que não permite, por exemplo, a instalação de prédios acima de determinado tamanho, ou se é uma área já está densamente com um adensamento significativo, eles acabam vetando a instalação de novos empreendimentos. Aqui no Brasil isso ainda é raro. Normalmente se permite a adoção de novos empreendimentos, o que acaba gerando inúmeros problemas, não só de ordem climática, mas também da ordem de transporte. Você aumenta a concentração demográfica em uma área, você tende a aumentar a possibilidade de ocorrência de congestionamentos. E os carros, os motores dos carros, quando eles estão parados, funcionando em marcha lenta, eles acabam emitindo mais monóxido de carbono do que quando eles estão efetivamente circulando. Então, é um fator de incremento também dos poluentes, essa
tendência de concentração das pessoas, considerando que todo mundo vai ter que se deslocar para sua casa quase que sempre no mesmo horário, que são aqueles horários do rush, nessa hora de saída para o trabalho e na hora de retorno. Então, mais congestionamentos, mais poluição, você acaba entrando em um ciclo meio que sem saída. Um fenômeno acaba levando ao outro. Fernanda, boa noite, mestrado em Ciências Ambientais. A pergunta que eu vou fazer é meio semelhante, um pouco semelhante ao que o colega acabou de fazer. Quais práticas ou políticas públicas estratégicas poderiam ser adotadas nesse sentido para a mitigação das mudanças climáticas em áreas urbanas consolidadas, como São Paulo, por exemplo, que poderiam estrategicamente contribuir para os efeitos ou reduções das mudanças climáticas? Bom, você pode ter um ataque em várias frentes. Primeiramente, eu acho que essencial é que você tente reduzir o número de veículos nas ruas, porque os veículos eles apresentam um nível de emissão extremamente elevado. Então você tem que ter um incentivo ao transporte de massa, o transporte público massivo. Infelizmente, nas cidades brasileiras não é uma realidade. A gente tem uma cultura voltada para o automóvel, a gente não tem um incentivo ao uso de transporte público, e esse incentivo também, mesmo que tenha um incentivo, você não tem um transporte público eficiente. Quando você compara, por exemplo, a rede de metrô de cidades europeias, você pega cidades europeias como Munique, por exemplo, que tem 2 milhões de habitantes, ela tem uma rede de metrô muito superior à de São Paulo, que tem uma população 10 vezes maior que a de Munique. Quando você compara, então, cidades do mesmo tamanho de países mais desenvolvidos, como, por exemplo, comparar o metrô de Nova York com o metrô de São Paulo, considerando do ponto de vista da rede de distribuição, não tem comparação. Mesmo Buenos Aires, estive lá recentemente e pude notar que a distribuição da rede de metrô lá é muito mais abrangente que a distribuição de São Paulo. Você consegue ir em áreas diferentes da cidade, sendo que em São Paulo a distribuição do metrô ela privilegia só as pessoas que moram nas áreas atendidas. Você não tem nem mesmo uma integração depois que possibilita que uma pessoa desça no metrô e pegue um ônibus até a residência, inclusive porque se ela pegar um ônibus, ela vai ficar presa tempo demais no trânsito. Aí a pessoa acaba preferindo o uso do automóvel próprio. Essa seria uma das frentes para se atacar. Uma outra seria aquilo que eu já disse, de fazer uma legislação voltada para um controle do adensamento dessas áreas urbanas, obrigando então a manutenção de áreas verdes, vetando aquela história que é muito comum em cidades brasileiras de se dividir terreno no meio e fazer 2 ou até mesmo 3 residências em um único terreno, que é um fator de maior adensamento demográfico também. Você pode incentivar a instalação de áreas verdes e principalmente a adoção de incentivo à arborização urbana, porque como a gente viu, as árvores elas atuam como verdadeiros filtros em referência aos poluentes. Se vocês olharem, após uma chuva, a primeira chuva, depois de uma estação seca, a água que desce das folhas das árvores, ela desce bastante suja. Tudo aquilo são componentes, material particulado que acabou ficando retido nessa vegetação. Essa retenção de poluentes pelas árvores ela é tão intensa que na Inglaterra, do início da Revolução Industrial, teve uma mudança na cor dos troncos das árvores, devido a essa retenção da fuligem. E isso acabou, inclusive, propiciando uma mudança, que é um caso clássico da biologia, que as mariposas, antes elas eram mais esbranquiçadas, e hoje você já tem predominância de mariposas cinzentas. Porque a população, como a esbranquiçada, ela acabou sendo mais visível pelos predadores nos troncos das árvores que retinham a poluição, elas acabaram
acabou tendo uma seleção natural pelas mariposas mais cinzentas. Então, isso só para ilustrar como as árvores têm essa capacidade de reter esses poluentes. Então, essa seria outra frente para se atacar. Boa noite, Daniel. Parabéns pela palestra. Meu nome é Ana Paula, das Ciências Ambientais também. Esse fenômeno das ilhas de calor, deu exemplo de São Paulo, que é uma mega cidade, e Campinas, que é uma grande cidade também. Mas em cidades médias, pequenas, por exemplo, Criciúma tem 200 mil habitantes. Também pode-se dizer que tem ilha de calor para cidades menores? Sim, existem alguns estudos feitos pelos professores de climatologia da Unesp, de Bauru, Presidente Prudente, aliás, onde eles fizeram estudo justamente com Presidente Prudente. Presidente Prudente é uma cidade com uma população bem similar, talvez até menor do que a de Criciúma. E eles encontraram alterações, eles colocaram vários termômetros com datalog espalhados na cidade, e eles encontraram uma diferenciação térmica bastante significativa na área mais adensada das cidades. Onde quer que você tenha uma alteração, assim, uma concentração urbana, e esse pouco que eu conhecia aqui de Criciúma, eu pude notar que o centro da cidade ela tem uma presença de bastante material, bastante permeabilização, é bem significativo o adensamento, então você tem essa modificação. Lógico que não vai ser tão gritante quanto São Paulo, onde já se mediu diferença de 12, alguns autores falam até 14 graus de diferença em uma mesma ocasião. Durante o inverno, no centro da cidade, estava 14 graus mais aquecido do que na periferia. Era uma situação também de entrada de frente. No dia seguinte, quando você tem entrada de frente, o sistema pré-frontal mesmo, tem uma estagnação do ar, e posteriormente, quando a frente passa, aí a frente passa limpando. Você tem a chuva, o vento, limpa, a situação muda. Mas nessa situação pré-frontal, você chegou a se registrar essa diferenciação aí de 12, ou segundo alguns autores, até 14 graus. Aqui, obviamente, não vai ser tão elevada, mas tem essa diferenciação. Aqui, no caso específico de Criciúma, você tem a indústria carbonífera também atuando como um agravante. O carvão, ele emite alguns gases que podem atuar como gases de efeito estufa também, e devido a quando você tem a instalação de inversão térmica, esses gases dificilmente eles escapam para a atmosfera, eles acabam ficando retidos localmente dentro dessa ilha de calor, e aí isso pode acabar, então, ajudando a intensificar essa diferenciação térmica. Outro fator que praticamente toda cidade no país você tem, que você acaba tendo, quando você tem médias cidades, você tem a necessidade de criação de um cinturão agrícola para sustento da própria cidade. E não se pratica agricultura em floresta, você tem que desmatar a área. E o próprio fato de você ter desmatado a área, você já induziu a uma alteração. Então, essas alterações, elas fazem parte do cotidiano das cidades mesmo. O importante é a gente aprender a lidar com elas para minimizar os impactos. Outra questão é do relacionamento, aumento da incidência de raios. É diretamente relacionado a isso. Aumenta chuvas, aumenta tempestades, aumenta raios. Exato. Você tem, então, quando você tem a formação da ilha de calor, você tem mais concentração térmica, uma temperatura maior sobre a cidade. O ar quente, da mesma forma que um balão de ar quente ele tende a subir, o ar quente na cidade ele também tende apresenta essa tendência de ascensão. Quando ele sobe, ele carrega a umidade local com ele, e você tem condensação sobre essa cidade. O movimento é conhecido como convecção. Ele sobe, resfria lá em cima e desce. Nesse movimento, você tem formação de nuvens do tipo cumulonimbus, e são justamente essas nuvens que, quando elas estão bem desenvolvidas, quando elas ultrapassam o nível de congelamento da atmosfera, você tem a formação de partículas de gelo, e o atrito dessas partículas de gelo, então, propicia a formação de raios.
E isso vai ficando cada vez mais comum nos grandes centros urbanos. Então, isso explica essa elevação de queda de raios, aquele ranking que eu mostrei. Vocês encontram as maiores cidades só, mas se vocês procurarem no site do ELAT, vocês têm todas as cidades do Brasil lá ranqueadas. E se vocês observarem, vocês vão notar aqui nas regiões Sudeste e a parte, vamos dizer, norte da região Sul, Paraná e norte de Santa Catarina, esse fenômeno ele vai estar muito vinculado às localidades que apresentam maiores concentrações demográficas mesmo, um espraiamento urbano mais significativo. Outra questão também, que São Paulo sempre ouviu falar da Terra da Garoa, né? Mas antes era da orografia ali que está na Serra, e agora com ilha de calor aumenta mais ainda essa... tem esse nível de precipitação, aumentou muito. Sim, isso aí existem vários estudos que já apontam que São Paulo não é mais a Terra da Garoa. A garoa em São Paulo ela tem ficado cada vez mais rara. Por quê? Porque a garoa, ela, como você mesmo afirmou, ela está vinculada à brisa marinha, a brisa oceânica. Ao galgar a Serra do Mar, ela acabava se condensando e causando a garoa, a famosa garoa paulistana. Mas quando você tem essa ilha de calor, você tem a tendência de um desvio dessa brisa. Essa brisa não adentra mais na cidade. Na verdade, ela é desviada e passa por cima. Então, você não tem mais tão frequentemente a formação de garoa. Durante os meses de inverno, você ainda tem, mas não é mais uma constante, como era no passado. O que você tem hoje é uma tendência maior de chuvas mais expressivas. Chuvas mais fortes, mais tempestades. Então, a quantidade total de chuva na cidade tem aumentado. Mas a frequência, a quantidade de dias com chuva tem diminuído. Você tende a ter mais chuva em períodos menores. E dessa forma, então, na prática é lógico que é um termo que acho que jamais vai ser abandonado para a cidade de São Paulo, mas na prática São Paulo já não é mais tanto assim a terra da garoa. Boa noite, meu nome é Diego, sou aluno da Engenharia de Agrimensura. Você falou a respeito da precipitação e que está aumentando. Eu queria saber, em relação à drenagem, que você falou que seria uma solução ali para a parte do clima também. No caso, com a precipitação concentrada em alguns lugares das cidades compactas, no caso tem rios drenados. Qual seria a solução para manter uma drenagem efetiva ou poder dimensionar uma outra drenagem, no caso com as estruturas já prontas? E existe um estudo para esse tipo de problema? Você deve sempre focar então na possibilidade de aumento dessa precipitação. Se você tem a possibilidade de aumento da precipitação, a tendência é que os dutos de drenagem dimensionados para receber essa quantidade atual, eles podem não ser mais suficientes. Isso é um fato. Mas mais do que eles não serem suficientes, normalmente eles são projetados com uma margem de erro, então eles acabam conseguindo suportar essa carga extra, mas é necessário que eles sejam mantidos desobstruídos. O grande problema é que nessas áreas mais adensadas você acaba tendo obstrução dos canais de drenagem justamente por conta do acúmulo de lixo. E essa tendência, então, de aumento das chuvas, ela pode fazer com que você tenha a necessidade de limpezas mais periódicas desses dutos para que eles possam comportar, então, esse incremento da quantidade de água escoada. O pessoal, não em todas as cidades, porque a maioria das cidades não tem esse problema ainda, é uma tendência futura esse problema, mas grandes cidades, como o caso de São Paulo, já se planejam, então já incentivam a elaboração de estudos. Por enquanto são estudos mais desenvolvidos em nível universitário mesmo, na forma de dissertações de mestrado, teses de doutorado, mas se espera que eles tenham que ser aplicados em um futuro próximo.
Boa noite. Parabéns pela palestra. Eu queria dizer que eu gostaria que a minha carreira profissional se desenvolvesse da mesma forma que a sua se desenvolveu, então parabéns. Eu gostaria de saber, em relação às faixas de poluição que já existem nas grandes cidades, quais são as políticas públicas que são usadas para diminuir essas faixas de poluição? Existem órgãos reguladores que fazem a fiscalização da emissão de poluentes. No caso, o que eu posso te dizer é sobre o estado de São Paulo, que eu conheço melhor, que tem um órgão chamado CETESB, que ele faz as vistorias, manutenção, a verificação da eficiência de filtros de chaminé, porque muitas vezes as indústrias acabam instalando filtros, só que esses filtros eles acabam sendo custosos, a manutenção deles, eles atuam às vezes com catalisadores, então não é incomum as indústrias abrirem esses filtros durante a noite e soltarem mais poluentes. Então existe uma tendência de controle dessa emissão. Às vezes é óbvio que sempre tem aquela tendência, o pessoal tenta obedecer, se adequar à lei, mas sempre tem quem tente fugir dessa legislação. Eu posso citar como exemplo a questão, na minha região tem muito plantio de cana-de-açúcar. E o plantio de cana-de-açúcar, ele fazia o uso de uma prática que é extremamente poluente também, que é a prática de queimadas antes da colheita. A queimada, ela do ponto de vista do usineiro, ela é bastante benéfica, porque ela elimina a palha, possibilitando com que a corte da cana seja manual, então ele não precisa passar uma colheitadeira. Às vezes tem terreno muito íngreme que a colheitadeira teria problema para passar. E você tem também, devido ao calor do fogo, a evaporação de parte da água da cana-de-açúcar, então você tem uma concentração maior de sacarose. Então, é uma prática que eles acabaram abominando a legislação que proibia a adoção dessa prática. Então, a CETESB passou a fazer uma verificação e multar as usinas que continuaram fazendo essa prática de queimadas. Mas aí o que às vezes acontece? Muitas vezes é uma área íngreme que a pessoa, eles sabem que não vai ser lucrativo o plantio, mas eles querem continuar plantando na área. Então não é incomum eles acabarem fazendo a adoção de queimadas ilegais. Eles pagam para uma pessoa que vai lá, ateia fogo no canavial, e imediatamente eles já vão até a delegacia de polícia e fazem um boletim de ocorrência alegando prática criminosa de incêndio criminoso, como se alguém tivesse ido e ateado fogo. Então é uma forma de fugir da legislação. Infelizmente isso ainda é uma realidade no país. Aí Jeitinho brasileiro. O famoso jeitinho brasileiro, que eu tanto odeio. E isso acaba fazendo com que ele burle essa legislação. É lógico que se ficar uma coisa constante, o Ministério Público vai ficar de olho. Mas enquanto está nessa fase de adequação da legislação, é uma prática muito comum. Do mesmo modo que é comum, às vezes, eles se aproveitarem, essas indústrias se aproveitarem de finais de semana, onde eles sabem que não tem legislação, e retirarem os filtros da chaminé para economizar o material filtrante mesmo, porque senão você tem que ficar trocando esse material filtrante e isso tem um custo. Então, infelizmente ainda é uma realidade, mas existe uma tendência cada vez maior no país que esse controle seja mais rígido, inclusive por conta de que essas questões climáticas elas não afetam somente o local, né? Eles acabam afetando o mundo todo. Então existe também uma pressão externa para que haja uma redução das emissões de CO2 por parte de todos os países. Então essa pressão externa acaba fazendo com que você tenha uma tendência em um futuro que imagino que não seja tão distante, você possa ter uma redução no nível de emissão desses gases nocivos. Então a gente já observa isso, como eu citei mais uma vez falando de Cubatão. A cidade de Cubatão ela deixou de ser a cidade mais poluída do mundo
para ser uma cidade ainda com um índice de poluição significativo, mas você já não tem mais o que você tinha antes, quando, por exemplo, você tinha até a questão de abortos espontâneos em mães que viviam na cidade, crianças nascendo com defeitos congênitos por conta da poluição. Isso já não é mais uma realidade. Eu te digo que eu moro na zona interior de Sara, e eu moro perto do antigo lixão que tinha no Poço 8. E antigamente eles queimavam pneus lá e ficava uma fumaça preta em cima de todo o bairro e na região assim. E ainda hoje é comum eles queimarem nos plantios de feijão, principalmente, queimarem os restos para acabarem com os dejeitos e continuarem fazendo uma nova plantação, né? Que daí multicultura. E eu desconheço algum órgão que fiscalize esse tipo de prática. Outra pergunta, em relação aos raios, quais são os impactos diretos, assim, nos centros urbanos dos raios? Como o INPE, ele fiscaliza isso? Ou ele só monitora? Bom, comentando quanto às queimadas primeiro, infelizmente é uma prática, às vezes é mais uma questão educativa, falta de uma ação educativa, porque muitas vezes o agricultor ele trata aquele rejeito da plantação, sendo que ele poderia transformar aquilo em adubo, fazendo uma compostagem e o terreno dele ficaria inclusive mais fértil. Então, infelizmente, às vezes eles preferem queimar. Isso não é exclusividade só daqui de Santa Catarina, não. Na região onde eu moro, lá em Cachoeira Paulista, é muito comum as pessoas inclusive juntarem as folhas no quintal e atearem fogo. Aí, quando é a época de outono, assim, você anda pela cidade e fica aquela bruma sobre toda a cidade, que parece que é pouco, mas se cada pessoa no seu quintal resolver atear fogo, fica um nível de poluição por fumaça muito elevado. Então, infelizmente, nem todo lugar tem fiscalização, mas melhor do que a fiscalização seria a educação mesmo, para a pessoa entender que aquilo que ela está fazendo pode ser uma prática nociva e que ela pode se beneficiar de não fazer aquela prática. Caso de pneus também, agora você já tem uma tendência da legislação proibir a criação de novos lixões. Agora a cidade tem que criar aterros, né? E com essa tendência de criação de aterros, existe a lei que obriga a reciclagem de pneus também. Quando você leva o seu carro numa loja, a loja vendeu 4 pneus, ela tem que entregar 4 pneus usados, como se fossem garrafas daquelas retornáveis. Então, isso ajuda a minimizar o problema. Bom, quanto aos raios, o principal impacto dessa ocorrência de raios é o impacto direto mesmo à vida humana. Você tem... recentemente, o INPE publicou um estudo onde ele classifica a ocorrência de raios como um dos desastres, como um dos elementos com maior potencial de causar mortes de pessoas no país. É absurdo quando você nota o número de pessoas. Eles estimam que, em média, ocorra na estação chuvosa 1 morte por dia no país devido à queda de raios. Então, esse é o principal impacto. Mas tem impactos secundários também. Você tem, durante a queda de raio, você pode ter a queda desse raio na rede elétrica, queimando equipamentos, causando então prejuízos financeiros. E no caso, como é feito o monitoramento, ele é feito da seguinte maneira: você tem algumas antenas, o raio, se você já teve a curiosidade de... não sei se alguém aqui já percebeu, mas se você está com o rádio ligado, principalmente rádio AM, quando você dá um raio, o rádio, por um instante ela para de funcionar, ela dá um chiado. Por que isso? Porque o raio, ele emite uma radiofrequência, ele ioniza o ar. Essa ionização faz com que a energia se dissipe, parte em forma de calor, parte em forma de energia acústica mesmo, e outra parte em forma de ondas de rádio. E essa onda de rádio é predominantemente na frequência AM. Então, o monitoramento é feito por um equipamento que não é um equipamento muito caro. É um dos meus sonhos de consumo. Eu até já vi o preço de eu achei um para comprar na internet por $12 mil.
Ainda é caro para mim, mas assim, para uma instituição não é tão caro. Então, esse equipamento ele consiste em antenas direcionais, então ele consegue captar essa radiofrequência que o raio emite e a direção de onde ele está vindo. Pela intensidade que está chegando esse sinal, ele sabe a distância de onde saiu esse sinal. Então ele consegue pontuar, daí como ele é agregado a um GPS, ele sabe onde está a antena e consegue pontuar onde está ocorrendo esse raio. Esse equipamento ele não é incomum a aeronaves que não têm radar próprio, porque os aviões comerciais mais caros, como esses Boeings que fazem voos mais longos, eles têm radar mesmo no bico da aeronave. Mas aeronaves menores, às vezes elas não comportam, ou mesmo o custo do radar é muito elevado em relação ao custo da aeronave. Então eles acabam instalando um equipamento desse também para fazer o monitoramento de tempestades no caminho, com base na posição dos raios, porque normalmente onde você tem raios, você tem atuação de tempestades mais intensas. Então é um equipamento, aí você tem uma série dessas antenas distribuídas pelo país, é uma rede chamada RINDAT, e ela faz a captura do posicionamento de onde estão ocorrendo esses raios. E a vantagem é que essa rede ela não cobre só o Brasil, ela cobre toda a América do Sul. Então você consegue verificar onde estão ocorrendo raios também na Argentina, no Chile, no Peru e em todos os outros países. Mais uma pergunta. A cada 11 anos o Sol ele entra no seu ápice de trabalho, né? Em 2012 aconteceu isso. Com o aumento da atividade solar e com o aumento do aquecimento global e como o Brasil é um país tropical, vai ficando mais quente, você acha que as estações elétricas do Brasil elas estariam preparadas para receber uma sobrecarga de energia? Como a gente poderia sair disso? Quais são as políticas? Será que existem políticas que poderiam nos proteger de ter uma sobrecarga de energia com a relação aos raios que estão aumentando e também com a relação ao Sol, que também está aumentando a atividade agora? Bom, existem diversas teorias sobre como a atmosfera responderia a esse ciclo de atividades solares aí. Existem os ciclos de 11 anos, existem ciclos maiores também, ciclos na própria excentricidade da órbita do planeta, que são os chamados ciclos de Milankovitch, que eles também afetam a temperatura global. Por isso que você tem sinais de estruturas glaciais em latitudes tão baixas como o estado de São Paulo. Então, em algum momento, você teve, além da deriva continental, que o continente já teve mais ao sul, você teve também, em algum momento, um avanço da glaciação, a Terra toda, ela ficou congelada em alguns momentos da história. Então, existem várias teorias de como isso responderia. Uma delas, a mais aceita, é que você teria realmente uma elevação da temperatura e, consequentemente, maior atuação de tempestades relacionadas a esse ciclo de atividade solar. Além disso, tem os próprios íons que saem do Sol e acabam entrando na atmosfera, podendo causar sobrecarga no sistema elétrico. E agora, quanto à preparação, eu não sou especialista nessa área, mas o que eu tenho consultado é mais aquela informação senso comum mesmo da imprensa. Eles tentam passar para a gente a impressão de que o Operador Nacional do Sistema tem feito algumas obras, principalmente procurando interligar, porque o sistema elétrico nacional ele não é totalmente interligado. O sistema da região norte é independente do sistema da região sul. Então tem sido feita uma série de obras no sentido de interligar esses sistemas, de modo que, tendo sobrecarga em uma área, você supra com a energia elétrica de outra área. Uma das obras que fazem parte desse complexo seria aquela usina de Belo Monte, que ela é visada justamente não para atender a demanda de energia na Amazônia, porque a Amazônia ela é praticamente autossuficiente. As pequenas hidrelétricas que tem e termoelétricas que tem naquela área seria o suficiente para suprir. Na verdade, a intenção dela seria para suprir o déficit energético causado pelo Sul e Sudeste, que são os maiores consumidores de energia do país. A gente tem aqui pertinho a usina de Itaipu, mas ela já não é mais suficiente para
Quando ela foi projetada, se imaginava que o país teria energia suficiente para centenas de anos, mas não se imaginava que o país ia crescer de uma forma tão súbita, assim, principalmente do ponto de vista industrial. Então acaba sendo, de certa forma, um preço que a gente está pagando por esse desenvolvimento recente que o país tem passado. Então você tem que... esse seria o preço a se pagar. Então eles têm feito obras, pelo menos até onde eu tenho acompanhado. Agora, se essas obras vão ser o suficientes ou não, infelizmente eu não vou saber te responder. Ok, muito obrigada. Nada. Oi, eu me chamo Vanessa, eu sou da Universidade Federal do Paraná, terminando meu mestrado em Engenharia Ambiental. E, na verdade, o que eu tenho para te fazer não é nenhuma pergunta. Eu gostaria de saber o teu ponto de vista a respeito de uma situação que a gente passou em Curitiba, na verdade, ainda está passando, que é em relação, quando você comentou da desapropriação do pessoal que mora em áreas de risco e tudo mais. Então, nós temos um rio lá que até acabei esquecendo o nome, eu fui convidada a trabalhar no projeto e não pude na época, mas acabei conhecendo toda a situação, que são pessoas humildes, né, são pessoas com baixa renda, que moram na beira de um rio, que a prefeitura passou a considerar como uma zona de risco, só que, no entanto, nunca houve alagamento. Faz mais de 40 anos que aquelas pessoas estão apropriadas lá e nunca houve alagamento. E a prefeitura está obrigando que eles saiam e fazendo com que eles passem a morar em casas da Coab, em lugares bem mais afastados, longe da estrutura que eles tinham ali. E ali tem escola, tem posto de saúde, tem toda a estrutura. E onde eles vão morar não tem. Então, assim, eu não cheguei a participar até o fim do projeto, só tomei conhecimento, mas queria saber o teu ponto de vista a respeito de uma situação como essa, em que a prefeitura considera uma zona de risco, mas a população não quer sair dali, porque pela população não há problema, pois nunca teve antes. A remoção de pessoas de áreas de risco é uma situação bastante delicada, porque ela envolve, para quem pensa de um ponto de vista mais, vamos dizer, se pensa do ponto de vista mais matemático, são apenas números, você consegue agir, remove daqui, sai ali, arrumei a casa para você, vai embora e pronto, resolveu o problema. Mas a gente sabe que não é assim, a questão tem que ser analisada de um ponto de vista mais social. Então você tem que procurar entender as relações que as pessoas têm com esse lugar. Muitas vezes você citou as estruturas que as pessoas já têm, tem a questão dos empregos, as pessoas já têm, por mais que sejam pessoas humildes, elas acabam tendo trabalho, o ganha-pão delas está naquela região. Então quando você remove, essas pessoas podem perder o pouco a única coisa que ela sabia fazer estava naquela região. Ela acaba perdendo essa condição de vida mesmo, é uma queda de qualidade de vida. Um outro ponto, no caso da remoção, é que ela não pode ser imposta, ela tem que ser conversada com a população, de modo a fazer um planejamento, questionando onde essa população quer morar. Será que não era possível, então, não conheço a área, mas construir conjunto habitacional próximo a essa área? Ou então, será que não tem interesses ocultos por trás dessa remoção da população? Será que não tem algum empreendimento querendo se desenvolver nessa região por o qual essa população seja um empecilho? Ou algum condomínio que tenha nessa região onde more alguma pessoa influente que não queira ver essas pessoas? Tem muita gente que quer mascarar a realidade. Então é uma questão bastante preocupada. Isso é um lado assim que o pessoal que trabalha com mapeamento de risco às vezes nem gosta muito de tocar, que é esse lado obscuro do uso do material para um fim não muito adequado. Seria uma utilização do mapeamento para que você efetuar a remoção de pessoas indesejadas. Então você tem também esse lado obscuro. Infelizmente é uma questão difícil assim de se lidar, de se evitar.
cabe à população tentar, no caso, se articular para impedir com que isso seja feito, desde que realmente seja constatado que não é uma área de risco. De repente, pode ser que não era uma área de risco, mas ela, devido a alguma alteração na dinâmica do rio, ela pode vir a começar a inundar. De repente, a prefeitura planejou isso. Mas se for isso, por exemplo, eles estão planejando mudança em alguma barragem, a prefeitura tem que se explicar tecnicamente também, o porquê aquela área é uma área de... agora não era e porque agora é uma área de risco. Então, cabe à população, então, no caso, procurar ajuda. Sempre em universidade, sempre vai ter alguns pesquisadores dispostos a ouvir essa população. No meio político, infelizmente, é muito difícil eles conseguirem ser ouvidos, mas quando elas recorrem ao meio acadêmico, acaba contando com a ajuda dessa comunidade acadêmica, essa comunidade científica. Então, na minha opinião, eu acho que se é o caso de ser uma classificação errônea de área de risco, a população deveria ir atrás mesmo e brigar até o limite para não ser removida, porque a remoção seria uma sentença de... praticamente, não digo sentença de morte, mas uma sentença de não possibilidade de mudar a sua situação econômica, financeira e social em um futuro, porque a população vai perder o vínculo com as atividades com que ela desenvolvia no local. Antes de iniciarmos o sorteio dos livros, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Muito